Nesse vídeo eu vou mostrar mais fundamentos importantes do TypeScript para você que está começando ou quer começar com TypeScript. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Roger e eu te ensino a ser fluente em JavaScript. Se você tem interesse nisso, já me segue aqui e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que nessa nova série de TypeScript aqui no canal, a gente já viu vários fundamentos importantes. Então esse vídeo é uma continuação do que a gente viu até aqui. Se você quiser ver os vídeos anteriores, é só dar uma olhada na playlist de TypeScript aqui do canal. Então eu estou aqui com o mesmo código do fim do vídeo passado. E outra coisa interessante é que as propriedades de um tipo podem ser opcionais. Como que é isso? Eu vou limpar esse código e vou ter aqui o meu type person, que é um objeto, com name, que é uma string, um age, que é um number, e aqui eu vou pôr um surname com ponto de interrogação, dois pontos string. Com esse ponto de interrogação, eu estou dizendo que surname não é obrigatório. Então, se eu criar um objeto do tipo person, já vou usar esse objeto aqui embaixo para ele parar de reclamar. Aqui no autocomplete, eu vejo que eu tenho a propriedade age, que pode ser 36, a propriedade name, que é uma string, e se eu não passar a propriedade surname, ele não vai reclamar comigo. Se eu tirar o ponto de interrogação, aí ele reclama dizendo que a propriedade surname é obrigatória, beleza? E aí eu preciso passar a propriedade surname aqui para esse objeto. Outra coisa muito importante que você vai precisar fazer no seu dia a dia com o TypeScript é checar se o objeto passado por parâmetro de uma função realmente está chegando no parâmetro. Eu mostrei tipagem de função com tipos primitivos em um vídeo anterior, mas agora eu quero mostrar como tipar quando um parâmetro é o objeto. Eu vou deixar surname opcional e eu também vou dizer que person pode ser objeto ou null. E aqui acima da const person, eu vou criar uma função fn e essa função vai ter um parâmetro obj que eu vou tipar com person. E aqui abaixo da const person eu vou chamar fn passando person como argumento. E agora, aqui dentro da função, eu sei que o parâmetro pode ser objeto ou null. Por isso, se eu fizer um return obj ponto, olha só o que ele está dizendo aqui. Objeto pode ser null. Então eu não posso chegar aqui e simplesmente encadear alguma propriedade no parâmetro. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que me certificar que o objeto não é null antes de fazer essa operação. Em outras palavras, preciso fazer typeguard. Então antes do return eu vou ter um if que verifica se o obj é null. Se ele for null, posso fazer qualquer coisa aqui dentro, vou retornar null. E como eu já verifiquei no if se o objeto é null, isso significa que aqui fora do if, o objeto existe. Então ele para de reclamar e me dá o autocomplete sem reclamar. Então posso fazer age.toFixed aqui, por exemplo, porque aqui o obj não é null. Tem um detalhe importante que eu quero mostrar para você sobre tipagem de DOM. Olha só. O main.ts aqui do Vite está selecionando com o query selector uma div com o ID app lá do index.html. Então, se eu abrir o index.html aqui, eu vejo a div com o ID app. Então, tá vendo que aqui nessa linha tem algumas coisas diferentes do JavaScript? Eu vou separar mais para as partes ficarem mais claras. Vou atribuir a seleção do elemento para uma const app que vai conter até esse ponto de interrogação, de exclamação, e vou encadear inner.html no app. Então, tá vendo que essa linha do query selector tem algumas coisas na sintaxe que são diferentes do JavaScript? Tem uma sintaxe com abre e fecha chaves aqui, ou sinal de maior e menor, e tem um ponto de exclamação. Vamos começar pela exclamação. A exclamação é um dos escape hatches no TypeScript. Vou escrever escape hatches. Um escape hatch é uma válvula de escape. É você dizer, TypeScript, isso aqui vai ser sempre esse valor. Se eu tirar esse ponto de exclamação daqui, olha o que ele está me avisando. App é possivelmente null. Se eu inferir a const app, ou ela é um elemento div do HTML ou é null. Então ele está me avisando, ó, o app
pode ser uma div HTML, já vou falar sobre isso, ou null. Por quê? O query selector, quando não encontra o elemento no DOM, retorna null. Então, ele está reclamando porque se app for null e eu encadear o inner HTML nele, vai dar ruim. Isso aqui vai dar um erro de runtime. Se eu colocar o ponto de exclamação de volta, ele parou de reclamar. Porque com o ponto de exclamação, eu estou dizendo, TypeScript, eu estou garantindo para você que o app vai ser sempre uma div HTML. E aí, quando eu infiro a const app agora, tá só o HTML div elements. Ou seja, eu estou forçando o TypeScript a parar de reclamar que pode ser null e estou dizendo que vai ser sempre uma div. E aí ele vai parar de sugerir que eu valide o app. Então, normalmente, você usa escape hatches quando você julga que sabe mais que o compilador. No momento em que você tem certeza que você validou todo o código, mas você não está conseguindo dizer para o TypeScript corretamente que aquele código está validado o suficiente e que ele tem o valor que você espera. Mas se eu tiro o ponto de exclamação, o TypeScript vai me avisar e a partir desse aviso eu teria que fazer o quê? TypeGuard, como a gente viu em vídeos passados. Lembrando, TypeGuard é você usar alguma expressão do JavaScript que garante que aquele tipo é um tipo específico. Então, antes de encadear o inner HTML, para validar que o app não é possivelmente null, como o TypeScript está inferindo, eu posso ter um if que checa se app é diferente de null e aqui dentro desse if eu vou fazer o encadeamento do inner HTML. Agora ele parou de reclamar porque ele sabe que app ou é uma div ou é null, como eu posso ver aqui novamente na inferência da const app. E se for null, não vai entrar nesse if e, portanto, não vai executar inner HTML no null. Se entrar no if, significa que é uma div, então o inner HTML pode ser executado no app. Então, olha que legal. Eu não precisei usar o ponto de exclamação para forçar o TypeScript a entender que nunca vai ser null. Eu só fiz um TypeGuard para garantir que a execução do inner HTML no app aconteça de forma segura. No caso do Vite, ele usa o ponto de exclamação aqui porque ele sabe que tem a div no HTML, por mais que por algum motivo ela possa não estar no HTML. Eu, sempre que possível, prefiro evitar o uso do ponto de exclamação. Um outro detalhe é esse sinal de menor e maior que, passando dentro um HTML div element. Num vídeo passado aqui dessa série de TypeScript, eu cheguei a mostrar generics, então você talvez reconheça essa sintaxe. Observa novamente que app ou é uma div ou é null. Vamos remover o generic daqui só para a gente ver como que fica a inferência agora. Ele mudou para element. Pode ser qualquer element ou null. Mas que tipo de element? Que tipo de elemento o app é? A gente não sabe. Então, o que significa um tipo ser genérico? Generic é usado quando uma função pode retornar algum tipo que você não sabe que tipo é e você não quer colocar any, porque você quer que o TypeScript infira o tipo. A const app, por exemplo, pode ser uma div, um botão, um section, pode ser qualquer elemento do DOM. O TypeScript não tem como saber qual é o tipo que o query selector retorna só por esse seletor dele, porque é um seletor de CSS. Ou seja, o TypeScript não sabe qual elemento o app vai ser. E a inferência do query selector espera que um elemento seja passado. Só que para deixar mais específico que o app vai ser uma div, eu vou contar isso para o compilador. Então eu vou inserir um generic aqui, HTML div element. Por que é importante fazer isso? É importante porque se eu especificasse algum outro elemento aqui nesse generic, um HTML form element, por exemplo, abaixo dessa linha ele me daria opções diferentes no autocomplete. Isso porque existem propriedades e métodos específicos de form, específicos de div, específicos de botão, específicos de link. Por exemplo, se app fosse um form, a propriedade name estaria disponível no app. Só que se aqui dentro do if eu fizer app.name, o TypeScript reclama que a propriedade name não existe no app, porque eu contei para o compilador que o app é uma div, e div não tem a propriedade name.
Agora, se eu trocar name por append, ele para de reclamar, porque div tem um método append. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Deixe seu comentário aqui para eu saber o que você achou e até a próxima.